Ok, vamos chamar aí as nossas crianças, professores, né? Tempo agora do nosso culto infantil. São lindos, né? Quando vem para cá. É os cordeirinhos de Jesus. Dá vontade da gente ir com eles, né? Olha só a turminha. Daqui a pouco esses meninos serão a nossa mocidade. Vamos orar para nossa mocidade. Seu nosso Deus, Pai querido, nós te damos graças em nome de Jesus para nossas crianças, por nossas famílias, pelos nossos professores, irmãos que se dedicam a esse ministério, e rogamos a tua bênção para o culto agora das crianças, assim como também rogamos a tua bênção para o nosso culto, que aqui e lá o Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não é sentar, não é sentar não, pode sair. Eita, tropinha. Como é bom, né, gente, fazer a nossa leitura sistemática das Escrituras até na nossa igreja. Quando é que nós iríamos ler na igreja Ezequiel 41 e Ezequiel 42? Nunca, né? A gente escolhe sempre para a leitura na igreja aqueles textos mais, que a gente acha mais significativos. E na nossa leitura sistemática, não, a gente lê o texto marcado por dia, para aquele dia. Então, o cardápio, quem faz é Deus. A gente apenas come o que Deus coloca para a gente, né? Hoje ele queria nos alimentar com a descrição do templo lá do milênio. Esse templo aí que Ezequiel está citando, as medidas, com os côvados, com as varas de medir, as canas, é o templo do milênio. Então Deus está dizendo que é tão real, tão concreto, o templo do Senhor na época do milênio, que Ezequiel profetiza todas as medidas já daquele templo que será construído quando Jesus estiver reinando em Jerusalém e sobre toda a terra. Você acabou de ver a descrição do templo milenar, do templo do Senhor, lá em Jerusalém, no Monte Moriá, na época do milênio. Então, esse era o menu de Deus para nós na nossa manhã e agora na nossa noite. É bem interessante isso, eu gosto disso. A gente às vezes escolhe textos, mas é bom que Deus escolhe os textos para nós, e é isso que devemos comer, é com isso que nós vamos nos alimentar também. Amém? Muito bem. Gostou da leitura? Rapaz, o Eulário, rapaz, e a Ellen, show de bola, entendeu? Cadê o Eulário? Cadê eles? Só filé, viu? Muito bem. Vamos fugir um pouco do tema de Apocalipse, né? E vamos para Deuteronômio capítulo 32. Deus é a nossa rocha. Nós falamos sobre pedra, sobre uma pedra, sobre chuva de pedras, lá em Apocalipse capítulo 16, né? Uma saraiva de pedras que vai ser na sétima trombeta. E falamos das pedras, do tamanho, né, do peso de 50 quilos, né? Mais ou menos o tamanho dessa pedra aqui. A pedra que a Bíblia usa, né, como um juízo, a pedra que vem do céu, uma chuva de pedras sobre toda a terra, né, vai ser o caos nunca visto no mundo, pedras desse tamanho caindo como chuva sobre todo o planeta Terra. E a mesma pedra que é usada por Deus como juízo, Deus também se apresenta como uma pedra, como uma rocha também. Então nós temos várias lições, né? Como Deus usa figuras, no caso aqui, ele como uma rocha, e aqui como literalmente, como juízo de Deus vindo
lá no tempo da tribulação, em formas de chuvas literais de pedras. Diz até o peso daquelas pedras lá. Agora, Deuteronômio 32 é um texto que eu usei até no final do retiro lá da mocidade, um pequeno devocional que nós fizemos lá. Deuteronômio 32 é o cântico de Moisés. E você lembra que quando nós estamos estudando Apocalipse 15, diz que lá no céu nós vamos cantar, vai ter o cântico de Moisés. E é esse cântico aqui. Nós até lemos naquele dia, o pastor André e a Luciana leram aqui conosco esse cântico aqui de Moisés. Porque Moisés fez 2 cânticos. Um cântico que foi quando ele saiu do Egito, depois do Mar Vermelho se abrir, eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Lá em Êxodo capítulo 15, nós temos esse primeiro cântico. E no final da carreira de Moisés, quando está na entrada da terra prometida, 40 anos depois, ele faz um novo cântico. E o livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, chama isso de o cântico de Moisés, coloca como fosse apenas um cântico. E, amados, aqui temos algumas coisas que nós nunca deveríamos esquecer na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos ler esses primeiros versículos, Deuteronômio 32, versículos de 1 a 4. Na minha Bíblia diz, o último cântico de Moisés. Diz assim a palavra de Deus: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Vamos orar, amados. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela a grandeza, a beleza e a profundidade da tua palavra. Quando lemos em Apocalipse capítulo 15, que lá no céu nós vamos cantar este cântico. Vamos saber qual era a melodia desse cântico. E vamos passar pela nossa mente, naquele nosso coração, 2 momentos de grande redenção: a saída do Egito e a entrada na terra prometida. Por isso, ó Pai, pedimos a tua bênção, para que esse texto, essas verdades, cheguem ao nosso coração, preparado o nosso coração, que sejam repreendidos todas as coisas, todas as circunstâncias que são espinhos para sufocar a tua palavra, que sejam pulverizadas as pedras, que se transformem em um solo fértil, um solo apto a receber a tua palavra, e que todo esse campo que é o nosso coração esteja agora embebido, possa agora ser receptivo à tua palavra, Pai. Assim ela crescerá, assim ela vai germinar e vai crescer e vai produzir frutos em nosso coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vem sentar, amados. Nesse texto de capítulo 32 de Deuteronômio, amados, Deus usa o seu servo Moisés para comparar Deus com uma rocha. E é interessante isso, porque essas são as últimas palavras de Moisés. Moisés é o personagem mais citado da Bíblia. Moisés é um dos homens mais importantes
dentro da história de Deus, a história que Deus realiza na humanidade. Não é à toa que próprio a Bíblia chama a lei de Moisés. Não é só os fariseus que chamavam isso, a própria Bíblia vai chamar lei de Moisés. Tão identificado essa lei de Deus com Moisés, que é chamado. Moisés foi um personagem que teve uma intimidade com Deus extraordinária. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. E Moisés teve que passar por todas as atividades, as obras de Deus na vida dele. Moisés viveu 120 anos. E nos primeiros 40 anos, Moisés viveu no Egito. E ele achava que ele iria libertar o povo de Israel por ele mesmo. Moisés, naqueles primeiros 40 anos, ele achava que ele era o máximo. Hebreus vai dizer que ele já sabia do plano de Deus, para que ele fosse o guia do povo de Israel na saída do Egito. Mas ele pensava que ele era que ia realizar isso. E quando aos 40 anos, ele mata um egípcio ao defender o seu povo, um dos hebreus. E o que acontece com Moisés é que ele tem que fugir. Ele se torna agora um exilado. E ele vai para o deserto, ele vai para Midian. Aquele homem criado como um príncipe, todo cheio do orgulho, cheio do pensamento que ele era a pessoa que ia fazer as coisas, agora ele passa 40 anos no deserto de Midian, percebendo que ele não era nada. Gente, 40 anos de exílio é muito tempo. Moisés achava que tudo tinha se acabado, que ele tinha estragado o plano de Deus na vida dele e que ele não era nada. Quando ele está lá numa vez no deserto, ele vê aquela sarça ardendo, queimando, e ele estranha que aquele ramo, aquela sarça, ela queima, ela tem fogo, mas ela não se consome. Toda coisa, todo arbusto que é inflamado, ele se decompõe, ele se consome, mas aquela sarça não se consumia, representando o povo de Deus, sofrendo no Egito, mas o sofrimento não estava acabando com o povo. E ele se aproxima daquela sarça e Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é lugar santo, e dá a Moisés a tarefa. Moisés agora vai liderar o povo de Israel por 40 anos no deserto. É incrível como Deus faz na vida de Moisés, separa a vida dele em 3 períodos de 40 anos. 40 anos achando que era tudo, depois 40 anos achando que não era nada, e depois 40 anos aprendendo o que Deus pode fazer com alguém que se considera nada, com alguém que se humilha perante Deus. Esse homem que nós estamos falando aqui, no final da sua vida, Deus diz a ele que ele não vai entrar na terra prometida, e é hora dele despedir, de abençoar o povo. Ele compõe esse cântico. É grande o cântico. Olha aí, Deuteronômio capítulo 32, vai até aí por volta do versículo 50. É grande um cântico. Mas ele traz ali algumas coisas, amados, que talvez eu creio que é as coisas mais essenciais que o povo de Israel deveria aprender na sua existência. 6 vezes ele chama Deus de rocha, e em cada momento a rocha tem um sentido, a rocha tem um significado, a rocha tem uma lição para nós. Então aí no versículo 4, ele diz: ele é a rocha. Quem é a rocha? O Senhor Deus. Rocha é segurança. Ficar numa rocha é ter um refúgio seguro. Rocha era local, era pensamento de firmeza, de abrigo. Uma rocha também alta, uma rocha forte, ela oferecia sombra, refrigério, era também segurança, era firmeza. E quando ele diz, ele é a rocha, ele está identificando Deus.
cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são, Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é o nosso Deus, ele é justo e reto. Primeiramente, ele identifica a rocha. Deus é como uma rocha. Quando alguém fugia, um exército fugia, se colocasse de um lado de uma rocha, era sinal que ia escapar, porque tinha que cercar, atravessar, fazer a tudo isso e dar tempo de fugir. Quando alguém ia construir uma casa, construía sobre uma rocha. Quando alguém estava no calor, procurava o abrigo de uma rocha. Rocha era sinal de tudo isso. Ele dizia: nosso Deus é isso, gente. Ele é a nossa rocha de refúgio, ele é a nossa rocha de segurança, ele é a nossa rocha de firmeza, ele é a nossa rocha de refrigério. Mas ele diz, amados, no versículo 15, que um dia Israel, aquele povo que saiu do Egito, viu o braço forte de Deus, viu os milagres de Deus, aquele povo um dia iria desprezar essa rocha. No versículo 15 nós temos a rocha sendo desprezada. E diz o versículo 15: e engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te e engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Moisés estava profetizando que um dia o povo de Israel ia ficar tão arrogante, ia se sentir tão forte, tão autossuficiente, que iria desprezar a Deus. Olha, o interessante que a palavra que a rocha será desprezada. Diz aí no versículo 15, e desprezou a rocha. Desprezar tem o sentido que o nosso português diz, é deixar de prezar, é deixar de dar valor, é deixar de dar importância. Desprezar é porque o povo de Israel ia dar importância mais a outras coisas do que ao seu Deus. O sentido é esse. Não é que iam deixar a Deus, mas eles iam deixar de dar valor ao seu Deus. Deus não seria mais a prioridade da sua vida. Deus não seria mais as primícias da sua vida. Deus não teria mais tanta importância. Deus seria mais alguma coisa na vida deles. E para isso, para Deus, era um desprezo. Era um desprezo da rocha. Talvez iriam construir suas vidas não mais sobre a rocha, que é Deus, mas iam arranjar outras filosofias pela qual ou sobre a qual pudesse erigir as suas vidas, as suas casas. Talvez não iam mais depender de Deus no seu sustento, mas iam achar que no seu sustento vinham da sua sabedoria, da sua força, da sua capacidade, e Deus então era apenas um fortalecedor, um ajudador, apenas um cooperador, e não a fonte única, a fonte final de todas as bênçãos na vida dele. E, amados, o povo de Israel fez isso várias vezes na história. Fez isso logo depois da entrada da terra prometida. O livro de Juízes está repleto do povo se desviando dos caminhos de Deus. Na época dos reis, nós vamos encontrar o próprio Salomão se enriquecendo e deixando uma adoração absoluta, uma adoração de consagração a Deus. Nós vamos encontrar depois na descendência de Davi, dos reis, a mesma atitude, muitas vezes também. Em toda a história da Bíblia vamos encontrar o povo desprezando a rocha, pois ele estava profetizando isso. No versículo 18, nós temos mais uma referência à rocha, a terceira referência à rocha. E agora ele diz que a rocha está sendo esquecida. Olha que interessante, triste, mas é verdade.
E diz o versículo 18: e esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o seu Deus que te formou. A rocha esquecida. É uma sequência de quedas. É uma decadência seguindo mais um abismo. Um abismo chamando outro abismo. Primeiramente, deixam de prezar, deixam de dar valor, deixam de dar importância, mas depois eles esquecem. Quer dizer, já não é mais a questão de não dar importância, é esquecer mesmo. Olha o que diz: e esqueceste-te, versículo 18, da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Os desvios de Israel chegou a tal ponto, em certas ocasiões, que eles se esqueceram de Deus. Deus já não era o Deus de Israel. Yahweh, Jireh, o Deus da provisão, o Yahweh que sara, o Rafá, o Elohim, o Todo-Poderoso, foi esquecido. E como eles esqueceram de Deus, eles trocaram Deus por outros deuses. Aí você vai encontrar na época dos reis, né? Na época do 8º, quase 9º século, o profeta Elias, dizendo: como é que pode, gente? Vocês estão adorando Baal. Vocês têm estátuas de Baalins, várias estátuas de Baal, a Será, a mulher de Baal, a família de Baal, agora está no centro da casa de Israel, e vocês esqueceram do Deus de Israel. O povo já era adoradores, o povo era adorador de outros deuses já. Deus estava em esquecimento. Como é que pode isso acontecer, né? Depois da escola dominical, a Milene me procurou hoje, né, perguntando como é que aquelas regiões que Paulo pregou, como a Galácia, né, hoje fica naquela região ali da Turquia, e ela me perguntou como é que estão aquelas igrejas lá. Eu disse: acabaram-se. Mas como acabaram? O apóstolo Paulo pregou tantas igrejas, deixou ali as igrejas lá da Ásia Menor. E cadê aquele povo? Cadê a continuidade? Eu disse: aconteceu, Milene? Uma geração esqueceu de Deus. E já outra geração já nem se lembrava mais de qualquer coisa de Deus. Olha, até na época do cristianismo tem acontecido isso. A Bíblia diz aqui, interessante se você dar uma olhada aí, né? Que versículo 19, olha só: o que vendo o Senhor os desprezou também, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E Deus disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim. Olha, interessante. Porque são geração perversa, filhos em que não há lealdade. A zelo me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos, com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Deus disse que iria disciplinar aquele povo, iria de tal forma oprimir aquele povo, para que eles lembrassem do seu Deus. O tamanho da operação de Deus era do tamanho da insensibilidade do povo. Como era grande a insensibilidade, a operação de Deus tinha que ser também grande, profunda na vida daquele povo. No versículo 29, nós temos a quarta citação da rocha, de Deus. Eles passaram por provações que Deus deu, e eles se lembraram da rocha.
eles lembraram-se de Deus. Olha como é legal, versículos 29 e 30. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor nos entregara? Um dia eles iam se lembrar. Lembra? Como nós saímos do Egito, não fomos nós, foi Deus. Vimos como nós conquistamos a terra prometida, não fomos nós, foi Deus que fez isso. Você lembra quando nós fomos perseguidos pelo Egito depois, e as vitórias foram dadas por Deus, nós sendo um pequeno povo, veio um grande império da Síria, que massacrou todos os povos ali do Oriente, e Deus nos preservou, foi Deus que nos preservou. Você lembra quando a grande Babilônia veio comendo, destruindo, pulverizando todos os impérios grandes, e chegou aqui e foi barrada também? Você lembra que apesar de todas as coisas nós fomos preservados? Quem foi que nos preservou? Foi a rocha, foi Deus. Então a rocha seria lembrada, Deus ia se fazer presente na memória, no coração das pessoas, quando eles lembrassem que todos os alívios, que todas as suas formas de terem sido poupados, preservados e até em vitórias, não foi a força deles, não foi um só. Como é que podia ser um só perseguir 1000? Como poderia isso, 2 fazer fugir 10.000, se a sua rocha não os vendera, ou seja, não tivesse entregue esses inimigos nas mãos daquele povo? Deus disse que um dia, ou em várias ocasiões, aquele povo de Israel iria se lembrar de Deus, ia olhar para a história, ia olhar para os acontecimentos, iam se lembrar de Deus, iam dar crédito a Deus. Eles tinham desprezado, eles tinham chegado até o ponto até de esquecer, mas agora o aperto iriam fazer eles lembrar de Deus. A rocha ia ser lembrada. No versículo 31 e 32 nós temos mais uma citação. Nós temos aí a 5ª citação da rocha. Olha só como é interessante, como Moisés está fazendo um cântico, e Deus é a nossa rocha, é o tema do cântico de Moisés. Aí nós temos no versículo 31, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes, ou então conscientes, ou discernidores disso, sabedores disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. Diz que o povo, ao se lembrar da rocha, iriam comparar os falsos deuses com o verdadeiro Deus. Olha como ele fala isso bem claro aqui, porque a sua rocha não é como a nossa rocha. Então, os enganos são tão parecidos que têm até o mesmo nome, né? Por isso que chama-se de sermos iludidos, porque até o nome se parece. Pode prestar atenção no versículo 31 da sua Bíblia. Porque a sua rocha, a letra minúscula, aquilo que eles tinham confiado, aquilo que eles tinham agora adorado, agora como eles estavam fazendo os seus baais, as suas acerás, os seus postes ídolos, a sua forma perversa de viver, eles dizem, essa rocha não é como a nossa rocha. E eles disseram, até os nossos inimigos perceberam isso, que o nosso Deus não é como esses deuses falsos. Até os que não são do povo de Deus têm percebido isto. Essa comparação é tão óbvia, que até quem não é da rocha vê que a rocha é diferente dessas rochinhas por aí fora. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma.
e os campos são de Gomorra. E tudo que eles produzem são venenosos, e os cachos são amargos. Eles iam comparar, iam sentir falta de Deus. Olha como é interessante como Moisés está construindo o pensamento. Deus é a nossa rocha, identifica a rocha. Deus depois vai dizer que essa rocha ia ser desprezada, depois que essa rocha ia ser esquecida, mas de repente Deus apertaria aquele povo, eles iam lembrar da rocha, e eles iam comparar a vida que eles estavam tendo com a vida que eles tinham quando eram de Deus, quando estavam com Deus, quando serviam a Deus. Disse, em comparação, nós vivemos dentro de uma Sodoma. Em comparação a isso, nós vivemos dentro de uvas, mas são uvas venenosas. Bom era quando nós estávamos com a rocha, quando estávamos com o nosso Deus. O povo ia levar no seu coração a fazer essa comparação, ia sentir falta do Deus que eles desprezaram e que eles tinham esquecido. E amados, e a partir do verso 36 até o verso 40, nós temos agora a rocha sendo exaltada. O povo se volta para a rocha que é Deus. É muito legal essa parte desse texto. Ninguém poderia ler toda essa parte, todo esse texto, mas esses 4, 5 versículos já nos dizem muito sobre isso. Como aquele povo iria se voltar para a rocha ia ser para eles a pedra para a qual eles voltariam e que eles novamente exaltariam. Deus seria novamente o Deus deles. Olha o que é que diz. Porque o Senhor fará justiça, versículo 36, ao seu povo, e ele se compadecerá dos seus servos, quando vi que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Por que Deus se compadecerá dos seus servos? Porque os seus servos se voltarão para ele. Então dirá, onde estão os seus deuses? Onde está a rocha em que eles confiavam? De cujos sacrifícios comiam de gordura e cujas libações bebiam vinho. Levantem-se e vos ajudem para que haja para vós esconderijo. Aí Deus, versículo 39, Deus diz, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu é que mato, eu é que faço viver, eu é que firo, eu é que saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Mas eu acho lindo quando ele diz, porque, versículo 36, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Porque os servos, quando lembraram-se de Deus, o que Deus tinha feito, compararam a vida deles agora, afastados de Deus, com a vida como era de Deus, eles se voltam. E Deus é rico em se compadecer. E Deus agora fala para eles, eu sou Deus soberano. Na vida de vocês está nas minhas mãos. Eu é que dou vida, mas eu é que mato. Eu é que firo, mas também sou eu que saro. E ninguém pode fugir, escapar da minha mão. Só tem um lugar seguro, só tem um lugar de refrigério, só tem um lugar realmente que vale a pena viver. É abrigado na rocha que é Deus. E amados, nós encontramos no final desse texto, a partir do versículo 44, a conclusão. Moisés, depois de apresentar esse histórico profético, ele vai no final do cântico, talvez aí a última estrofe do cântico, ele vai fazer uma conclusão. E a conclusão também é muito bonita. Diz assim, e veio Moisés, versículo 44, e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, diz, versículo 46, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas estas palavras, a todas as palavras que hoje eu testifico entre vós, para que recomendeis aos vossos filhos,
para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã. Ai, meu Deus, olha que forte isso. Porque esta palavra não vos é vã, não é inútil. Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual passando o Jordão ide a possuir. Deus diz: atentem, escutem essas palavras, passem a seus filhos essas palavras. Essa palavra não é vã, essa palavra é poderosa, essa palavra tem uma finalidade na vida de vocês, e vai depender toda a vida de vocês, para que prolongareis os seus dias na terra. Para que prolongar não é somente dias longos, vida longa, mas é vida bem-aventurada, vida que está em alegria, em confiança, vida que está cheia de esperança. Tudo isso está aqui nesse sentido que Deus está colocando. Nós sabemos, amados, que Israel passou por tudo isso. Você sabe tão bem quanto eu, e você percebe, a gente lembra das histórias, dos fatos, dos acontecimentos nas nossas leituras, nas nossas mensagens. Agora eu queria só fazer uma comparação aqui. Você percebe que esse texto aqui está muito ligado, se tiver alguns elementos, com a parábola do filho pródigo? Vamos ver aqui alguns detalhes aqui, diz aqui, para comparar, que você lembra da parábola do filho pródigo. Olha aqui, na primeira parte diz que a rocha foi identificada. Onde é que vivia o filho pródigo? Vivia na casa do pai. Ele era o herdeiro. Todas as coisas do pai pertenciam a ele. Ele era querido, ele era amado, ele era abrigado. Ele tinha todas as suas necessidades físicas, espirituais, as suas necessidades emocionais na casa do pai. Olha, e sabemos que na parábola do filho pródigo, o pai é Deus, é a figura do pai, e o filho, o ser humano, ou seja, nós. Olha, na segunda parte aqui do nosso texto, quando Moisés está fazendo esse cântico, ele diz que um dia a rocha seria desprezada. Olha a parábola, o filho chega e diz: pai, me dá a parte que é dos meus bens, que eu mereço, que é a parte que tem negócio, que eu quero sair daqui. O filho faz exatamente isso. Deus é desprezado, o pai foi desprezado. E diz que o filho sai, e diz que ele gasta todas as coisas, com meretrizes, com as suas festas, com a sua forma de ver. Ele se esquece do pai. Não foi a terceira coisa? A rocha foi esquecida. Olha como Jesus faz essa ligação. Ele esquece, está lá brincando, está lá na sua forma lá de viver, mas de repente os amigos saem, o dinheiro se acaba, ninguém o ajuda, ele está em aperto, e o que é que ele faz? Ele lembra do pai. A rocha é lembrada. Interessante. Os apertos mostraram isso para ele. Ele lembrou da casa, lembrou da fazenda, lembrou do aconchego, do amor do pai, e diz que ele compara. A rocha também não foi comparada, né? Ele também compara. Como é que eu estou aqui procurando comer o que sobra dos porcos, se na casa do meu pai eu era bem tratado? Eu estou aqui nessa miséria. O que é que esse mundo me trouxe? O que é que esse mundo me deu? Olha o que eu colhi na casa do meu pai, que era bom. Ele compara a miséria de uma vida longe, distante, esquecido de Deus, com a vida perto do Pai de Deus. E o que é que ele diz? Vou me levantar, vou me erguer, vou para voltar para o meu pai, e vou dizer: papai, olha, eu
errei. Eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Eu sei que eu não sou digno nem ser chamado teu filho, só quero uma coisa, deixa eu morar aqui de novo, pai. Diz que o pai o abraça, diz que o pai então manda trocar as roupas dele, bota roupas de festa, roupa de príncipe, coloca anéis nos seus dedos, manda fazer uma festa para receber. A rocha é exaltada quando nós nos voltamos para a rocha. O pai faz uma festa, faz uma grande comemoração, uma grande celebração. Olha, amados, aqui, né, se a gente pegar, nós temos esses elementos todos. Eu gostaria que você usasse mais um pouco o seu conhecimento da Bíblia, um pouco mais da sua intuição aí, e lembrasse como Deus faz essas citações. Por exemplo, em Salmo 118, versículo 22, 21, 22 até o 23, ele diz que Jesus é a rocha e há pedras que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal, o quê? A pedra angular. Se referindo a quem? A Jesus. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra. Quando nós estamos falando aqui disso tudo aqui, lembrando de uma pedra, lembrando de uma rocha, lembrando do seu valor, lembramos do desprezo que deu, nós estamos exaltando o Senhor Jesus. E naquela figura do pai há uma parte muito bonita. Diz na parábola do filho pródigo que quando o filho está voltando, de longe o pai o avista. E diz que o pai corre ao seu encontro. O pai é a figura de Deus, é a metáfora de Deus. Em todas as metáforas de Deus, Deus está sempre numa posição de que tudo está sob o seu controle, ele nunca se apressa, ele nunca se atrasa, tudo está no tempo certo de Deus. Essa é a única metáfora que mostra Deus com pressa. Ele vê de longe, sinal que ele olhava todo dia para o caminho, e quando ele vê, ele corre ao encontro. Ele tem pressa de receber o filho. Ele está com saudade do filho. Ele se alegra com o filho. Duas coisas importantíssimas acerca do nosso Deus. É que nós o desprezamos, que nós o esquecemos, que nós até o trocamos, mas ele olha sempre esperando que nós voltemos. Assim como aquele pai olhava para aquele caminho e dizia: eu ainda vou ver aquela cabecinha voltando, ainda vou ver aqueles passozinhos sendo dados ali, eu ainda vou ver aquele andar do meu filho, e eu vou abraçá-lo, eu vou ficar com ele, eu vou cheirá-lo. O pai olhava, e o pai, quando viu, correu ao encontro. Interessante, Deuteronômio 32 e a parábola do filho pródigo, tudo para mostrar, gente, que essa palavra não é vã. Um dia na nossa vida, Deus foi muito exaltado na nossa vida. Não tenho dúvida, se você é crente, o dia da sua conversão. Se era um pastor igual a mim, que pregou naquele dia, mandou que você fizesse uma decisão pública por Jesus, e se você foi igual a mim também, você vacilou por fazer isso publicamente. Mas naquele dia você disse: ele está no meu coração agora, ele mudou meu coração, e eu o confesso, eu o exalto diante dos homens, diante de quem for. Nós exaltamos a rocha, ele é a nossa rocha, a sua obra é perfeita. Quando alguém ensinou para você que você deveria ser batizado para que você pudesse dar um testemunho da sua fé, você prontamente aceitou, porque seu coração havia mudado. E você entrou nas águas para dizer isso, porque Jesus era tão importante para você na sua vida.
E eu creio que se você passou pela mesma experiência que eu, você se tornou muito dedicado, muito consagrado, e aquele primeiro amor é muito importante na nossa vida. Mas o que acontece também, gente, o versículo 15, é que Jesurum, que é um nome que é dado, um apelido que é dado para Israel, nós não sabemos de onde é que vem esse nome, mas Deus gosta de dar apelido nas pessoas, e aqui ele chama Israel de Jesurum. Até hoje nós não sabemos, você pode pesquisar isso, nós não sabemos onde foi que Deus arranjou esse nome para dar para Israel, o sentido desse nome, né? Mas Deus gosta de dar alguns apelidos para o seu povo, e esse apelido é muito estranho. Mas ele dizia: um dia você engordou, Jesurum, você ficou achando que era o tal, e que você começou a me desprezar. A igreja já não era mais importante, a leitura bíblica não é mais importante, a oração não é mais importante, servir a Deus não é mais importante. Afinal de contas, eu vou ao culto. Afinal de contas, pelo menos eu vou ao culto. A igreja fica muito alegre porque eu estou indo para o culto, porque eu sou importante. Só vir ao culto já é o bastante para mim. É o Jesurum engordando-se, é o Jesurum ficando orgulhoso, é o Jesurum ficando agora prepotente, é o Jesurum desprezando a Deus. Não deixou Deus, mas não dá tanta mais importância a Deus. O pastor pode falar tantas vezes sobre a importância da oração, sobre as lutas, sobre as guerras, sobre os trabalhos, sobre tudo. Isso não é muito importante para mim. Trabalho de Deus, reino de Deus, doutrina de Deus. Fiquem satisfeitos só com a minha presença aqui. E o que acontece, amados, no versículo 18? Não acontece com isso com as pessoas? Depois que se tornam tão cheios, tão autossuficientes, eles se esquecem de Deus. Aí não vem mais só domingo, é só de 15 dias. É só quando pode. Ler a Bíblia, só se alguém chegar na casa e pedir uma Bíblia para ler, porque ele lê na sua casa, não vai ler mais não. Orar com as famílias, nem se lembra. Passa a semana toda, talvez, faça uma pequena oração em algumas circunstâncias, algumas coisas, talvez formais, mas começa a se esquecer de Deus. Aí Deus diz: eu não vou te deixar, meu filho, eu não vou deixar você assim. Você me desprezou, mas eu não te desprezo. E eu vou te mostrar o quanto você precisa de mim. E como Israel, Deus aperta. E a pessoa começa a sentir, a família começa a estremecer, os filhos começam a já dar trabalho, começam as coisas a acontecer, começa o chão a tremer, há terremotos na vida, e a pessoa começa a perceber da sua inutilidade, da sua fraqueza, e começam a acontecer as coisas, e a pessoa começa então a notar isso na vida, que isso é consequência do seu desprezo e do seu esquecimento de Deus. E a Bíblia diz o quê? Que como o filho pródigo, ele se lembra de Deus. Como era bom o tempo que eu estava. Às vezes até meus irmãos não eram tão legais não, mas são mais legais do que essa turma da rua que os meus amigos estão fazendo aí, os meus amigos incrédulos. Ele começa a comparar a sua vida agora no afastamento, no desvio, no distanciamento de Deus, com a vida que ele tinha quando ele servia a Deus, como era alegre, como era feliz, como era impactante tudo isso na vida. Ele começa a perceber isso e ele compara, e ele diz: as alegrias que eu tenho aqui em comparação quando eu era espiritual, quando eu estava com Deus, isso aqui parece que do mundo parece apenas coisas venenosas. E como um filho pródigo, ele diz: eu vou voltar para Deus, eu vou exaltar novamente ao meu Deus. Aquela palavra que o pastor pregou naquele dia não foi vã,
Ao contrário, foi palavra de Deus para a minha vida. Deus me tocou no meu coração para trazer essa mensagem hoje, amados, para você. Eu não sei como é que você está, mas Deus sabe como é que você está. E tem gente que começou tão bem, gente. Começou tão no versículo 4. Deus é minha rocha, as obras dele são perfeitas. Começou tão bem. Mas um bom começo não garante um bom final. Judas foi chamado para ser discípulo de Jesus, como Pedro foi, como João foi, como Tiago foi. Imagine a alegria de Judas quando estava com os discípulos. E Jesus, quando deu a comissão dos 70 e dividiu de 2 em 2 também, Judas estava no meio, na comissão, expulsando demônios, passando por aquelas vitórias, estava ali. Um bom começo. Mas no momento tal da vida, ele despreza o Senhor Jesus e esquece até da misericórdia do Senhor Jesus. Ele podia ter feito o pior, podia ter como ele fez, mas se ele voltasse para Jesus, Jesus receberia. Mas foi tão grande o esquecimento da misericórdia de Jesus, do amor de Jesus, que ele prefere se matar. Esqueceu completamente do amor, da misericórdia. Nós temos exemplos muito trágicos na Bíblia, de que essa história não vai até ao 6. Essa história fica no 3, ali, fica no 4 apenas. É isso que eu não quero. Lembra do discípulo de Paulo chamado Demas? Nas primeiras epístolas, Demas é precioso. Demas está entre o grupo dos discípulos de Paulo, como Timóteo, como Tito, como Silas, como Barnabé. Demas está lá no meio. Já nas últimas epístolas de Paulo, Paulo diz: Demas me abandonou. Demas se desviou, procurou outras causas para viver e me deixou. Um bom começo, gente. Gente que vibrava, gente que se alegrava, gente que lutava, gente que se consagrava, gente que estava inteiramente. Começaram a desprezar ao Senhor. E talvez alguns já tenham até se esquecido do Senhor. Mas Deus diz: eu olho para você, eu conheço seu coração, e assim como eu desejei que meu filho lá, o pródigo, voltasse, eu desejo a sua volta. Eu desejo lhe abraçar. Eu quero você vibrante. Eu quero você cheio de esperança. Pode haver o que houver, pode acontecer o que acontecer, por piores que forem até as perspectivas humanas para você, ou para sua família, ou para qualquer outra coisa. Deus é maior, Deus é melhor, e Deus pode fazer, porque Ele é a rocha perfeita. Ele é que mata, Ele é que dá vida, Ele é que fere, e Ele é quem cura, e ninguém pode escapar das mãos dEle. Lembre-se disso. Vamos reler, para nós terminarmos, o versículo 47. Porque esta palavra não vos é vã, antes, essa palavra é a vossa vida. Foi a nossa vida que nós retratamos aqui. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. O Senhor é a nossa rocha, a rocha exaltada, a rocha que nós identificamos com Jesus, o Senhor da nossa vida. Quando nós nos batizamos, nós dissemos: Jesus é o Senhor da minha vida. E nós exaltamos, nós identificamos, e nós amamos e procuramos servir ao Senhor Jesus.
E, ó Deus, essa palavra é a nossa vida. Que essa palavra não seja vã para a vida de ninguém aqui. Mas conforme onde estiver, em situação que estiver, hoje seja dia de uma completa e total mudança. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. E agora nós estamos te agradecendo por ter nos ensinado estas coisas. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ter mais um momento de oração silenciosa, amados, depois estaremos encerrando o nosso culto.